Esse filme levou mais de 6 milhões de pessoas aos cinemas no Brasil. E fez isso contando a história de uma mulher que pegava ônibus para ter relações com homens desconhecidos. Parece uma provocação barata, mas não é. Então, olha isso. Me dá na cara. Eu não tenho coragem. Me dá na cara, sou eu que tô mandando. A dama da lotação acompanha Solange, uma mulher da classe média carioca que tem sua vida transformada depois de um casamento traumático. Após ser violentada pelo próprio marido na noite de núpcias, ela passa a desenvolver um comportamento compulsivo. Todos os dias, ela entra em ônibus lotados da cidade em busca de encontros anônimos com estranhos. E o que começa como fuga, rapidamente vira escândalo. Dirigido por Neville de Almeida e inspirado no universo de Nelson Rodrigues, esse filme virou um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro. Mas por trás do escândalo existe algo muito mais interessante. Existe um tipo de personagem que sempre provoca escândalo no cinema. É a mulher que deseja, que age, que é dona dos seus próprios impulsos. Em muitos filmes, a sexualidade feminina aparece domesticada, ligada ao romantismo, ao casamento, à espera de um príncipe encantado. Mas em 1978, um filme brasileiro abalou toda essa ideia. Com licença. À primeira vista, o filme pode parecer só mais um clássico das pornochanchadas, mas quando analisamos com cuidado, percebemos a presença de teorias feministas, de teorias do cinema muito profundas no longa-metragem. A personagem Solange, interpretada por Sônia Braga, oscila em dois polos. A mulher casada, recatada e do lar, e por outro lado, a mulher transgressora, dona das suas próprias ações. Nesse vídeo, vamos analisar a dama da lotação a partir de 3 perspectivas. Primeiro, pelo conceito de olhar masculino, desenvolvido por Laura Mulvey na década de 70. Em seguida, vamos trazer as reflexões de Teresa Lauretz sobre o gênero feminino no cinema. E, por fim, vamos trazer o contexto histórico das pornochanchadas aqui no Brasil. Para entendermos o impacto do filme, primeiro vamos analisar o contexto em que ele surgiu. Durante a década de 70, o cinema nacional viveu o auge da pornochanchadas. Filmes com muito erotismo, mas que ao mesmo tempo trabalhavam crítica social. A partir dos desejos, criticavam a moralidade. Esses filmes circulavam em um momento paradoxal do Brasil. O Brasil vivia sob a ditadura militar com forte censura política, militar, e ao mesmo tempo o cinema brasileiro explorava cada vez mais as imagens eróticas, como uma maneira de atrair o público. E as pornochanchadas representavam justamente essa contradição, uma sociedade que reprimia o discurso sexual, por um lado, por outro lado, salas de cinema que levavam milhares de pessoas para assistir justamente filme erótico. E dentro desse cenário, o filme A Dama da Lotação se destaca por radicalizar a presença feminina nas telas. A personagem Solange no filme não é só objeto de desejo. A história começa com um acontecimento fundamental, quando Solange, na noite de núpcias, é violentada pelo próprio marido. E esse momento funciona como uma ruptura narrativa. A partir daí, a personagem passa a desenvolver um comportamento compulsivo. Ela sai de casa, entra em ônibus lotados e se relaciona com o primeiro homem que ela vê. Essa dinâmica cria uma dupla identidade na personagem. De um lado, Solange mantém a aparência de esposa perfeita, o marido nem desconfia das situações, ela é elogiada pela família e amigos do marido como uma esposa respeitável, e por outro lado ela passa a habitar espaços anônimos da cidade, onde sua sexualidade aparece de forma intensa e descontrolada. Portanto, o filme constrói a personagem numa tensão entre a pureza e a transgressão.
É aqui que a teoria feminista do cinema nos ajuda a compreender o que se passa no filme. Em 1975, Laura Mulvey começa a desenvolver o seu conceito sobre olhar masculino. Ela defende a ideia de que a história do cinema possui diversas cenas com homens espionando mulheres. E talvez o exemplo mais canônico disso seja o filme Vertigo, do Hitchcock. Além disso também, tem o fato de que a maioria dos filmes sempre foram roteirizados, dirigidos por homens, que os câmeras sempre eram homens e, portanto, as mulheres eram filmadas, enquadradas a partir do olhar masculino. Segundo essa ideia, o cinema organiza o prazer visual de maneira desigual. Os homens ocupam o papel de sujeitos, os que olham, enquanto as mulheres são reduzidas a objetos a serem observados. Ou seja, o corpo feminino, muitas vezes, aparece como espetáculo visual para os homens. E no filme A Dama da Lotação, isso não deixa também de aparecer de maneira muito clara. A câmera frequentemente enfatiza o corpo de Solange de modo muito sensual. Os enquadramentos destacam muito suas pernas, partes sensuais do seu corpo, sua nudez e seus gestos. Enfim, a personagem quase sempre é filmada de maneira sensual por um homem. E isso reforça uma característica das pornochanchadas, em que as mulheres sempre aparecem como objetos de desejo masculino. Só que, por outro lado, o filme também apresenta uma ambiguidade muito interessante. Diferente de muitas personagens femininas no cinema clássico, Solange não é só objeto de desejo, mas ela também é sim a mulher que deseja, a mulher que escolhe. Ela escolhe os homens com quem quer se envolver. Ela escolhe como e quando iniciar e também como e quando terminar as relações. Ela usa o espaço urbano para satisfazer os seus próprios impulsos. Portanto, Solange é ao mesmo tempo objeto e sujeito do desejo. Essas contradições todas são características dos filmes do Neville de Almeida, dos filmes do cinema marginal. Já a teórica Teresa Lauretz nos oferece uma outra perspectiva para olhar esse problema. Para ela, o cinema não apenas representa mulheres e homens, ele também participa na própria construção das ideias de gênero. Ou seja, o cinema nos ensina a julgar o que é correto e o que é certo nos comportamentos dos homens e das mulheres. Na história do cinema, a sexualidade feminina aparece ligada ao romance. A mulher até deseja, mas dentro de uma estrutura emocional já pré-determinada. E a Solange do filme rompe com essa lógica. Os encontros dela não são românticos, não existe solução tradicional nem promessas de relacionamento. O que vemos é um desejo direto, físico e repetitivo. O amor aqui não é a questão, mas sim o desejo. E esse comportamento rompe com o roteiro tradicional esperado do comportamento de uma mulher. E ao fazer isso, o cinema coloca em cena uma pergunta: o que acontece quando uma mulher assume o papel ativo do desejo? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os seus amigos e até a próxima.